O mercado brasileiro hoje de PCs gira na casa de 8 milhões e meio. A Dell é líder no mercado brasileiro com 25% de market share total. Fizer uma conta assim, são 8, 10 mil máquinas por dia. Hoje, quantos vendedores tem na Dell? No Brasil são mais de 700. E como é que tu vê o papel do vendedor? Porque tem muita gente que nos escuta aqui e vem buscando, eu queria acabar com o meu time de vendas, eu quero ter menos vendedor. São coisas diferentes. Automatizar tudo é a direção correta. A gente tem investido muito em automatização para auxiliar os nossos vendedores a gastarem mais tempo no quê? Vendendo. Acho que hoje é um grande dilema que quem tem uma força de vendas grande é garantir que as pessoas gastem tempo na relação com o cliente. Esse podcast que é um asset na tua vida, um ativo na tua vida para te dar a perspectiva de onde os teus modelos de venda podem chegar. Minha expectativa para esse episódio é descobrir como que eu posso aprofundar ainda mais a minha estrutura de soluções e produtos com quem tem mais produtos que eu conheço aqui na minha vida hoje em dia. E @DenerLippert, minha expectativa para esse episódio é revolucionar e ampliar o nosso time de Inside Sales com uma das maiores operações de Inside Sales do Brasil. Aqui é o Guilherme Lippert, minha expectativa para esse episódio é descobrir como que eu posso aprofundar ainda mais a minha estrutura de soluções e produtos com quem tem mais produtos que eu conheço aqui na minha vida hoje em dia. Aqui @Diego_Puerta. E a minha expectativa para o episódio de hoje é trocar ideias sobre um tema que é muito importante, central para a gente. Como eu otimizo o trabalho do meu time, como eu torno mais efetivo e melhoro o retorno. Perfeito, bora lá. Roy Hunters. Seja bem-vindo ao Roy Hunters. E no episódio de hoje a gente tô com dois conterrâneos aqui, você sabe que eu só venho aqui quando eu gosto do convidado, né? E nesse caso não é o Gui. Não tenho opção de gostar, minha mãe obriga a gostar dele. E eu tô aqui com o Diego, que é General Manager da Dell, nosso conterrâneo gaúcho, colorado também, apesar de estar de azul aqui hoje. Opa. Obrigado pela presença aqui no Roy Hunters. Obrigado, Daniel. O prazer é todo meu. Parabéns pelo trabalho, pelo que vocês estão fazendo. Eu tenho acompanhado pelas mídias o trabalho, a evolução da V4 Company. Impressionante, muito bom. Bora, legal demais. E, Diego, a gente conhece bastante o case da Dell, uma empresa gigantesca e tudo mais, e você começou a operação da Dell no Brasil, tem uma história assim que eu queria que a gente ouviu essa história lá em Austin, a gente acabou se conhecendo presencialmente lá no SXSW em Austin, e eu queria que tu contasse um pouco dessa história pra galera, antes da gente entrar nas perguntas tradicionais aqui que a audiência tá acostumada a ouvir a gente fazendo. Como que isso aconteceu, cara? Como é que tu começou e te envolveu, tá há 25 anos na Dell já. Legal, né? Um pouquinho mais disso. Engraçado, hoje mesmo eu falei um pouco dessa trajetória, eu falei com o público, no cliente de vocês da XP, eu falei hoje com a audiência dos financial advisors deles lá, da comunidade deles, e fui falar um pouquinho do background, como é. A minha origem, a minha formação é mercado financeiro. Eu trabalhei bastante tempo como analista de investimentos numa gestora, no que chamaria no multifamily office que existia na época lá no Rio Grande do Sul, e sempre foi minha formação. Sou formado em administração na URGS, então essa foi minha formação. E com o objetivo de continuar me desenvolvendo, buscando alternativas, eu resolvi estudar fora. Eu fui para a Haas School, na UC Berkeley, na Califórnia, fazer um programa executivo em business, né, um executive MBA deles, e acabei conhecendo por tabela e por não ter como o Vale do Silício, todo o ecossistema, e fiquei realmente muito impressionado com tudo o que estava acontecendo no mundo da tecnologia por lá. Assim, um negócio impressionante. Voltei para o Brasil, ia voltar para o meu trabalho anterior, enfim, mas você volta muito diferente de quando vai numa experiência desse tipo, aspira coisa diferente, quer oxigenar, buscar coisa diferente, e eu acabei, por uma dessas acasos do destino, sabendo de uma possibilidade que tinha uma agência que estava sendo formada pela iniciativa privada para auxiliar o governo do estado do Rio Grande do Sul. Na época era o governador, vocês devem saber, você é muito novo ainda, mas o Antônio Brito, você também é novo, talvez não. E eles estavam querendo buscar novos investimentos e estavam montando uma agência privada, precisavam de alguém que tivesse influência inglesa, vivência global, tivesse uma boa perspectiva para ser essa interface entre a iniciativa privada, os investidores e o governo do estado. E eu fui contratado. Achei o programa, a oportunidade excepcional, a remuneração nem tanto, mas eu fiz isso, eu apostei na oportunidade e comecei a trabalhar, e já comecei com viagens, roadshows e fazendo um monte de coisa muito legal para um moleque de 26 anos, 27, quando estava voltando.
Sim. que estava me abrindo muito a cabeça. Uhum. E numa dessas jornadas, a gente achava que tecnologia e telecomunicações eram as grandes áreas a serem desenvolvidas com potencial para o Estado, até pela característica, mão de obra, qualidade de formação. A gente apostou em uma série de empresas. Listou 150, fomos visitar 20 e a Dell era uma delas. E a Dell já tinha planos de vir para o Rio Grande do Sul. E quando eles começaram a conversar, quando a gente começou a conversar com eles, eles falaram, olha, a gente já tem estamos analisando o Brasil. Eles tinham 0 operação no Brasil. 0 operação no Brasil. Nada, não existia a marca. Isso é que ano? Estamos falando 97. Uhum. Naquela época que o PC você levava embaixo do braço para consertar na revenda e o mercado brasileiro era dominado, ou seja, 76% do mercado brasileiro era PCs montados. Uhum. Era outro mundo, era outro cenário. E a Dell já tinha planos de investir na América Latina, mas nunca considerou o Estado. Nos colocaram na pauta depois da visita. E depois dessa visita, eles retribuíram a visita conhecendo o Estado. A gente montou uma operação de guerra, governadores, principais empresários, seus secretários, para causar uma boa impressão. Funcionou. Uhum. Tanto que depois eles vieram mais algumas vezes. E eu, a partir daí, eu fui denominado como gerente do projeto do caso Dell. Uhum. Ainda dentro do governo. Ainda dentro dessa, não era o governo, era essa empresa privada que ajudava tá. o governo. E eu fui convidado eu fui nomeado como o gerente do caso Dell. E depois de várias negociações, 10 meses, muito vai e volta, vários finais de semana, conhecendo os bastidores de uma negociação complexa como essa, de uma operação, eles fecharam e a pessoa responsável disse, Diego, você vai vir trabalhar conosco. A gente gostou do teu perfil, enfim. E o interessante disso, né, é que na discussão, ninguém conhecia a Dell. Uhum. A Dell era muito estranho. O Michael Dell, naquela época, estamos falando, ele deveria ter menos de 30 anos. Uhum. Já era uma empresa listada em bolsa, que mais valorizou na década de 90, já faturava alguns bilhões de dólares, usando muito marketing direto, e-commerce, revolucionando o mercado, mas era uma empresa nova. E eu tive a oportunidade de conhecer a Dell lá em Berkeley. Uhum. Sabia quem era, os dados, um pouco. Então, assim, esse meu know-how prévio me ajudou muito nesse processo. E aí, de lá para cá, ou seja, do começo da operação, foram 10 posições distintas. A operação da Dell cresceu muito. Hoje é líder em todas as categorias que a gente atua. Somos um dos países do mundo onde a percepção de marca Dell é a mais alta de todas. Temos a melhor experiência da indústria. Temos o melhor NPS também dentro da Dell Global. E a gente construiu uma operação que é única, muito bem sucedida. Então, que a gente construiu bastante coisa ao longo dessa jornada. Mas desse kickoff, assim, tu assumiu qual parte da... Porque imagina, pô, o BO que é começar o negócio do zero, que já era desse tamanho lá fora. Qual foi, tipo, a primeira função? A minha primeira função, eu fui Online Marketing Manager. Caramba, em 97. Não tinha muito trabalho pra fazer, né? Tinha. A Dell naquela época já vendia $1 milhão por dia pela internet. Nos Estados Unidos, Nos Estados Unidos. Mas isso era uma onda que ia vir pro Brasil. Né? Então, essa era todo o grande pitch da Dell, assim, os anúncios saíam, o catálogo, o Dell.com, em 99, uma sofisticação fantástica nesse sentido, que a gente não imaginava aqui no Brasil. Mas tu no Brasil já tinha que começar a construir. A gente tinha que começar. Isso eram 2 operações distintas. Uma era o que a gente chamava o Dell.com, que a gente chamava, não que é o Dell.com, e a outra que a gente chama são as Premier Pages, que são nada mais é do que uma intranet fechada com os preços, condições comerciais acordadas para os clientes corporativos, que a gente insere páginas customizadas para os clientes. Então, essas foram as 2 frentes que a gente começou. O meu foco foi B2B nesse começo. O Dell.com tinha uma empresa, um gestor global, com uma operação local, mas o meu foco foi no B2B. E de lá para cá foram 10 posições. Mas as empresas, elas tinham como acessar um e-commerce B2B para poder fazer os pedidos dos itens. Era fechado, com senha. Lá estava todo o catálogo, assim, digamos que a gente tem aqui com a V4, condições, produtos acordados, estava tudo lá listadinho. Eles não precisavam emitir PO, fazer processo. A gente já tinha um conceito de negociações em volume acordados, que faziam com que você não precise ficar discutindo preço máquina a máquina. Você diz, vou comprar 200 máquinas ao ano, teu preço é esse, o modelo é esse, você só entra, compra,
7 dias depois recebe. E aí todo o teu foco de jornada dali pra frente foi em cima de marketing e vendas, que a grande operação da Dell é mais aqui no Brasil sobre isso, né? O produto imagino que seja desenvolvido tudo lá nos Estados Unidos e vem pra cá pronto. O design, sim, pelo menos, a não, montagem rolar o aqui, design né? sim, mas a gente é o país do mundo que tem, eu diria, talvez uma das operações mais complexas da Dell. Uhum. É o único país do mundo que tem fábrica no país, atendendo apenas o país. A gente tem toda a estrutura de vendas no país, ou seja, não tem call center na China, na Índia, a gente atende no Brasil, falando em português, produz no Brasil 90% do que a gente vende ou mais. Caramba. Então a gente tem uma operação, por exemplo, vocês dois estiveram na Dell, Sim. vocês viram o nosso showroom, aqueles produtos de game, aqueles os equipamentos high-end, a gente produz no Brasil. Caramba. Então não é importado, né? Então a gente tem uma operação muito complexa no Brasil. Então, Vocês fazem coisa pra América Latina também, né? não, só Brasil. Ah, não, aquela operação do Rio Grande do Sul não atendia América Latina, achei que atendia. Não, só Brasil. Inclusive, eu comprei um monitor da Dell esses dias agora pro escritório lá e ele é produzido pra me enviar, né? Tipo, ele não necessariamente tá, tipo, sempre em estoque ali, né? Porque ele tem um prazinho, às vezes, pra envio, porque ele tem a produção, né? Se eu não me engano. E aí a gente vai entrar numa história que é bem bacana, que vai casar muito com o negócio de vocês aqui, a jornada da Dell, como nasceu o conceito da operação da Dell. E essa produção sob demanda foi que era... É a grande parada, né? É a grande... E continua até hoje. Uhum. Aliás, vale a pena um dia vocês, já que são vizinhos nossos ali em Hortolândia, que é a nossa fábrica. Ah, verdade, né? Então visitar, assim, é um negócio impressionante. Pô, legal, a gente tem que fazer é um negócio impressionante. Eu visito a fábrica da Dell pelo mundo há 25 anos e cada vez que eu vou em Hortolândia eu fico surpreso. É legal. incrível. Agora, o nível de automatização, customização, eficiência, todo ano trazendo ganhos de escala. Dá uma noção pra nós de dimensão, de volume, de o que essa fábrica produz. Hoje essa fábrica é a única do Brasil ou tem É lá a em única Manaus? do Brasil. É a única do Brasil. Por que Hortolândia? Porque a galera fabrica tudo em Manaus lá, né? Pelos benefícios fiscais. Na verdade, acho que tem uma razão bem clara para isso. Tá? Hortolândia é o principal ponto de chegada aérea de componentes do mundo inteiro. E no mercado que os componentes são perecíveis e a gente atende o cliente sob demanda, perecíveis no sentido, eles perdem valor com o tempo, né? Sim. Entendi. Ou seja, um processador X vale hoje, daqui a 3 meses ele parado entre processo de... ele vale menos. Então, ou seja, ele... Por causa de Viracopos, tu diz? É, por causa de Viracopos. A gente conseguiu, nisso da nossa operação, tínhamos inclusive um entreposto aduaneiro dentro da fábrica, que o produto não estava nem internalizado. Seu pedido chegou, processou o cartão de crédito, processou. Foi para o meu sistema de pedidos, aí sim que eu internalizo e faturo do fornecedor para usar na produção. Então isso nos proporcionou, e quem já estudou fora, fez aqueles cases de Harvard, um dos grandes cases nossos é a capacidade do Cash Conversion Cycle, que ou seja, a gente recebe antes de vender. Então, quanto mais vende, mais caixa gera para a companhia. Legal. Então, porque a gente tem esse modelo tão ajustado, e você vai fazer uma fábrica em Manaus, você tem esse transit time, o componente ir e voltar, você não tem o nível de experiência para o cliente. Então, foi uma decisão estratégica, muito bem pensada, e acho que é um dos grandes benefícios da nossa operação. Tu tem noção hoje do volume, market share? Tenho todos os detalhes disso, tá? Várias dessas coisas eu não posso falar pela abertura. Sim, justo. Mas vamos falar assim, por exemplo, grosso modo. O mercado brasileiro hoje de PCs gira na casa de 8 milhões e meio. Por ano? Por ano. O mercado doméstico são 4,5, 4,300 e o consumidor e o corporativo 4,200. 50-50. 50-50. A Dell é líder no mercado brasileiro com 25% de market share. Total. Quando a gente fala do corporativo, são 40 e tantos por cento, 45, 46. E quando a gente fala no consumidor, por decisão própria nossa de não competir em certas áreas de preço, a gente foca no premium, ou seja, a gente tem um market share um pouco menor no pessoa física, mas quando a gente fala de máquina de equipamentos de maior valor agregado, nosso market share passa de 60. Assim, equipamento acima de 800, então são assim, se fizer uma conta assim, são 8, 10 mil máquinas por dia. Por dia. E o foco não é necessariamente o corporativo hoje, então? O foco é atender os clientes. Hoje
A necessidade de tecnologia, ela é muito além de... preciso da máquina corporativa, eu preciso da máquina pessoal. Às vezes você faz tudo num device só. Uhum. Então a gente atende os mais diferentes perfis. O nosso foco são clientes que têm necessidade de equipamentos de alta qualidade, com nível de serviço, com capacidade de gerenciamento, que atenda a demanda do usuário mais sofisticado. Tá. Então esse é o nosso foco. E estamos falando só de PC. Eu não falei de infraestrutura. Então no mercado de servidores, nosso market share, assim, cada 2 servidores um é Dell. Armazenamento, 30 e tantos, 40%, depende, varia um pouco no trimestre. Então a gente é líder em todas as categorias. Periférico também, fone. Periféricos, fones, monitores, displays, a gente é líder. Os monitores são top. Os monitores são demais. eu sou fã. Não tô rasgando seda de graça, não, é porque é bom mesmo. Eu sou fã dos nossos monitores. Agora todos que só conectam cabo no notebook, passa dados, imagens, USB-C, câmera integrada, 4K, um speaker embutido. Então tem muita coisa legal. Então a gente construiu uma posição muito forte de liderança em todas as áreas que a gente atua. E hoje de canais, hoje tu tem o canal de e-commerce, inside sales, imagino, para atender o B2B. Outside sales também. Que faz field sales? Faz field sales. Para empresa, Para obviamente. empresa, corporativo. E tem em outras lojas, eu compro hoje Dell na Amazon, na Fast Company. Compra. Eu comprei meu monitor no Mercado Livre, da Dell. Ah, mas era da Dell, daí é uma Era da coisa Dell, mas é Mercado Livre. Mas eu digo assim, multimarca, tu vende pra Casa Bahia? Sim. Não é a nossa maior vocação, eu diria que assim, menos de 5% da nossa receita vem de varejo. Mas é um componente importante. Menos de 5%? Menos de 5%. Porque, grosso modo, 80%, 85% é corporativo, 15% pessoa física, e desses 15%, metade é .com, metade é varejo. A maior parte é empresa mesmo. E sabe onde a gente vai muito bem? SMB. Ah, é? SMB. O que é um SMB pra ti? Porque a galera fala isso. A galera fala SMB. Não, vamos lá, assim, o SMB começa onde? Pequeno negócio, 2, 3 máquinas, até o M termina em 500 funcionários. Então, assim, pra gente. Mais ou menos esse seria o nosso range de cobertura. E a gente criou um processo que a gente consegue atender esse cara direto ou através do nosso programa de canais, oferecendo todo o portfólio, não só de produtos, de serviços. Então, ou seja, imagina, um cara desses não consegue falar com o fabricante direto, ter o suporte direto do fabricante, ele precisa de um canal, um revendedor para networking, um de servidores, um de PCs, e quem é que presta o serviço? A gente consegue, tem um ecossistema que vai muito bem, atende todo esse mercado. E nesse mercado que foi uma oportunidade que a gente viu é uma oportunidade global, mas acho que no Brasil a gente conseguiu criar um nível de aderência muito grande. Eu ia perguntar que existem os intermediários disso aí também, né? De eventualmente o cara alugar. Aqui na V4, por exemplo, a gente aluga os computadores, né? E aí tem toda essa dinâmica de mercado. Tipo, como que isso funciona hoje com vocês? Vocês buscam fazer isso direto? Vocês têm esses parceiros intermediários que fazem esse tipo de coisa? Como que é isso? A gente tem. Apesar da vocação da Dell ter nascido e crescido com o conceito do direto, a gente sabe que a demanda do mercado tem uma necessidade de ter a rota indireta também. E a gente vem investindo muito no programa de canais no Brasil. Hoje, em termos absolutos, eles representam quase 40% da nossa receita através dos canais. Que são canais certificados da Dell ou mesmo os integradores, como você utilizou. Tem vários desses integradores que locam máquinas. Então a gente tem parceria com vários deles. Eles representam quase 40% do mercado da nossa receita. Sim. O pedaço de governo é muito grande, o meio indireto, até pelas questões de licitação, enfim. No direto um pouco menos, no direto não, no privado eu diria que é 25% a participação de canais, mas mesmo assim está crescendo. E eles geram valor, né? O Brasil é um país grande, complexo, com limitações de infraestrutura, rodovia, e você precisa ter a última ponta atendendo no Pará, no Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Sul. Como é que você monta essa capilaridade, né? A gente consegue atender, a nossa estrutura de suporte atende todos eles, mas para atender do ponto de vista comercial é importante ter essas operações. Então a gente criou um programa de canais que cobre bem todo o Brasil também.
Como que tu administra isso em relação ao teu inside field sales, teu time próprio, para isso não conflitar? Isso é sempre o desafio da galera que tá nos ouvindo. Né? Essa é uma excelente pergunta. Você tem que ter um programa claro, com regras bem definidas. Ou seja, a gente criou um programa, um conceito onde o vendedor inside ou outside, ao trabalhar e conseguirem utilizar um canal da forma adequada dentro dos critérios, eles são reconhecidos também. Tu consegue. Eu consigo, sim. Colaborar, né? De forma colaborativa. Porque o líquido da história, todo inside tem um grupo de contas que ele acaba não conseguindo dar conta. O portfólio é muito grande, o tipo de serviço que a gente oferece. Então ele tem os clientes que ele foca direto, tem os clientes que ele alavanca em cima do canal, e o objetivo é fazer 1 mais 1 dá 3, usando o indireto e indireto. Então, hoje quantos vendedores tem na Dell? No Brasil são mais de 700. 700. E como é que tu vê o papel do vendedor? Porque nesse mundo de AI, a galera e-commerce, que não é tão relevante pelo jeito a operação do e-commerce hoje comparada ao time de vendas, tem muita gente que nos escuta aqui e vem buscando, eu queria acabar com o meu time de vendas, eu quero ter menos vendedor. Automatizar tudo, já era. Tu tá falando que tu tem um exército de venda. São coisas diferentes. Automatizar tudo é a direção correta. A gente tem investido muito em automatização para auxiliar os nossos vendedores a gastarem mais tempo no quê? Vendendo. Acho que hoje é um grande dilema que quem tem uma força de vendas grande é garantir que as pessoas gastem tempo na relação com o cliente. Não preenchendo muito processo interno, imagina, com o portfólio que a gente tem, quantos documentos de produto você precisa pesquisar para fazer um posicionamento, ou seja, o que eu posso automatizar do ponto de vista de ferramentas, ferramentas de marketing para tomada de decisão deles, o que eu vou priorizar, qual é o cliente que eu vou cobertura, o que eu faço, que produto oferto, quais são os clientes que estão. A gente busca muito automatizar o processo. Sim, mas isso não significa que substituí-lo. Porque num mundo onde ainda a gente tem muita dificuldade de entender qual é a tecnologia correta, o que eu preciso fazer, como gerenciar melhor meus ativos, aonde eu preciso investir, você precisa ter uma consultoria adequada. E o papel do vendedor na Dell, ele não é de vendas apenas, ele tem um papel consultivo. E eu tenho uma estrutura de retaguarda que presta orientação do ponto de vista de serviço, ou produto, discussão técnica de licenciamento. Então eu consigo prover para os clientes todo um nível de aconselhamento e consultoria que ele não teria num concorrente nosso num canal. E pelo jeito até você eventualmente se envolve a depender do tamanho do cliente. Bastante. Não, bastante. A agenda... É o caso da XP, imagino. XP e vários outros, né? Então, que citou que tava hoje, né? Eu tive hoje. Hoje até não foi uma pauta comercial. Não. Mas foi, eu me envolvo bastante, sim. Semana passada eu estava em Las Vegas, no nosso principal evento, no Dell Technology World, acompanhado de 12 grandes CIOs, mais alguns canais, parceiros, vendo um pouquinho do que a Dell está lançando, anunciando. Então, a gente está sempre... E aí, esses vendedores, são 700 entre inside e outside, né, que tu falou. Sim. E como que eles se dividem? Porque imagina, tem uma galera que, por exemplo, lida com cliente novo, tem galera que busca para cliente novo e deve ter uma galera que cuida dos clientes ativos, clientes de tamanhos diferentes, deve ter carteiras diferentes, Sim. Quebra por produto ou quebra por tamanho de cliente, quebra por cliente novo, cliente antigo? A nossa principal segmentação é por perfil de cliente. A gente acredita que tem tipos e perfis diferentes. Tá. Então, ou seja, tamanho de cliente é um balizador importante e a gente organiza. Então, assim, mas talvez muitas vezes o tamanho não é necessariamente o grande. Uma empresa, sei lá, de transporte que tenha 8 mil motoristas e tem um escritório pequeno. Então, a gente faz alguns cruzamentos para classificar esses clientes por perfil. Então, tem um perfil Large Enterprise, tem um perfil mais Corporate, tem SMB, e aí dentro desses tem aquisição, desenvolvimento, retenção, que tipo de suporte eu dou, qual é a vocação. Então, tem uma sofisticação muito grande na forma como a gente planeja e gerencia os nossos clientes. Uhum. Eu gasto bastante parte do meu tempo nesse tipo de discussão. E qual que
qual que é talvez assim, a grande síntese que tu acha que destrava mais ROI para quem? Porque muita gente que nos escuta aqui tem construído grandes times de inside sales. Nós mesmos aqui, a gente tem 300 pessoas no nosso inside sales. Nosso inside tem uns 70 e o resto tá no outside, que é junto com os parceiros franqueados, que tu nem falou nesses 700, aí tem mais os parceiros ainda, que deve ser mais umas centenas, né? E, cara, é uma engenharia louca, né? Porque tu pode quebrar por cliente, mas pode quebrar por produto, porque às vezes o cara também não sabe. Lá vocês vendem, desde revender software de parceiros, a servidor e PC e câmera, são coisas muito diferentes, né? Então, eu imagino que as infinitas possibilidades. Cliente novo, o cara nunca comprou, às vezes um approach, uma agressividade diferente de um cliente large que compra de ti há 10 anos. E às vezes tu perde esse cara que atende esse cliente, e aí como é que. Daria uma aula infinita aqui de formas de organizar. Mas tem alguma base que tu acha que a galera tem que pensar na hora de organizar? A gente quer muito crescer o nosso time de inside sales. Hoje 10 mil empresas se cadastram aqui para contratar V4 todo mês. A gente tem um time para atender esses clientes. Aí eles entraram, aí a gente tenta levar para outro time que vai dar manutenção, mas também a gente já não sabe quais milhares de possibilidades de organizar esse time que vai entrar. Só um exemplo assim do nosso caso, né? A gente tem também essa grande dúvida de como que a gente quebra. Será que eu quebro por tamanho, por faturamento, por indústria, pelo quê? Por aquisição. Por aquisição, monetização, pelo que eu vou fazer pelo cara, ou porque ele tem de realidade, ou pelo que ele comprou. Todas as possibilidades, elas são viáveis, porque tem ângulos, mas fora os inativos, qual é o frame, né? Fora os inativos, que a gente não fala às vezes, que não deixa de ser um cliente potencial. Se eu fosse atender todos os meus clientes hoje, eu teria que aumentar em 10 vezes o time. Se fosse atender do jeito que eu mais óbvio possível, que não necessariamente é mais inteligente. Bom, acho que vamos lá. Primeiro, esse é um dilema que todas as empresas têm, inclusive a nossa, multinacional, grande, estruturada. Essa é uma discussão que a gente está sempre refinando o processo. Mas as grandes diretrizes são tamanho. Ou seja, o tamanho, assim, o perfil de necessidade. Porque tem um ponto muito importante que vai ajudar e não é uma resposta, não é um formato não atende todos. É conhecer o seu negócio. Sim. Que tipo de atendimento o cliente precisa? É mais transacional? É mais consultivo? Quanto tempo? Qual é o tamanho do portfólio? Quanto de cross-sell você pode fazer? Então, são diversos fatores que você precisa. E a gente faz essa matriz, ou seja, o tipo de oportunidade que eu tenho num cliente large é diferente de um SMB. E aí, que recurso eu coloco? Mas a rentabilidade também pode ser diferente. Qual é o ROI que eu vou ter em cada um e quanto faz sentido? Então, a gente está sempre acessando isso e otimizando, refinando. Assim, nesses 25 anos de Dell já mudamos... Não é só nós, né? O que mudamos. Não, toda hora. Mas assim, acho que o conceito é sempre tentando refinar. E as ferramentas de apoio, ou seja, como evoluiu, a gente já usa machine learning há muito tempo, agora com AI a gente utilizando principalmente para as atividades de marketing que vão pautar as ações dos nossos colaboradores. Com isso, aumenta muito a eficiência, melhora o retorno. Legal. Então, acho que a gente, uma pauta que a gente tem discutido bastante lá, o que eu vou fazer para melhorar os leads que eu gero? Como assim melhorar os leads? Qualidade. Para ter mais retorno no lead. Ou seja, o que eu vou fazer para garantir que o meu vendedor abra o sistema dele, ele olhe 10 atividades que ele vai fazer, 20, 40, que ele vai fazer que vão trazer o melhor retorno em uma sequência que não precise deixar isso na arbitrariedade dele ou na... Tem alguns que têm o melhor feeling, tem outros que não, mas a gente conseguir automatizar esse processo é fundamental. Sim. E aí ele vai ter a estrutura de apoio necessária para cobrir esse perfil de cliente que ele atende. Então, é uma discussão, eu passei hoje pela manhã, eu e a Renata, nós saímos da reunião que a gente tinha na XP, eu voltei para o escritório para discutir exatamente isso, como é que nós vamos fazer no segundo semestre. Então, é uma pauta evolução. Tá? Fala, Roy Hunter, você sabe qual que é a diferença entre empresas que faturam 50 mil por mês e empresas que vendem 1 milhão todos os meses? Não é gastar mais em anúncio, não é aumentar a equipe, não é sorte, você sabe que não é. É ter um sistema de venda que funciona de forma previsível. Olha só, se você é gestor ou dono de uma empresa que fatura mais de 50 mil reais por mês e sente que deveria estar vendendo muito mais, que tem algo de errado, você não sabe muito bem onde que está o gargalo que está impedindo o crescimento da sua empresa, eu tenho um convite para você, eu sempre tenho um convite para você. No dia 4 de outubro, eu e o Denner, o CEO da V4, vamos fazer uma imersão online e ao vivo.
e vamos abrir pela primeira vez o Gabarito, que a gente desenvolveu em 13 anos de mercado, aplicado a mais de 20 mil empresas, que já gerou mais de 16 bilhões de reais em receita para os nossos clientes. Você vai descobrir exatamente o estágio da sua estrutura de marketing e da sua estrutura de vendas e vai sair com um plano pronto, sabendo onde atuar para acelerar seus resultados. Se você quer começar 2026 com um gabarito para bater um recorde de venda todos os meses, basta escanear o QR Code aqui na tela ou clicar no link aqui na descrição para garantir a sua vaga. Então, Não, o que tu tá falando aqui, que eu acho que é legal frisar pra nossa audiência, que a galera sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Então, olha, pô, a Dell, multinacional, centenas de vendedores. Já deve estar resolvido. Deve estar já. resolvido. O meu não deu certo em 30 dias, cara. Deve ser um erro meu. Na prática, o que tu tá dizendo é como se fosse o teu trabalho, é o trabalho de um técnico que toda hora tu tá mudando a técnica para tentar lidar com as novas circunstâncias e ganhar mais eficiência nesse jogo. exatamente. E a gente, não é por acaso, várias das cabeças mais brilhantes que a gente tem lá dentro investem muito tempo fazendo isso. A gente Legal. coloca gente boa que conhece o negócio, conhece as pessoas, conhece a dinâmica para ajudar a pensar esse tipo de discussão. Então, é um refino constante. E ainda mais no mercado em constante evolução, surge uma oferta nova, tem um produto novo, vem um ciclo de refresh. Então, Imagina, a galera criou um produto novo e tu tem que desdobrar esse produto para todos os vendedores. É o que é. né? Então, vamos falar assim, por exemplo. Vou dar 2 exemplos para vocês. Primeiro, a gente surgiu, sempre atendeu o SMB muito bem. Tá. E tinha um time dedicado ao lado S do SMB, atendíamos bem pequenas empresas. Uhum. Mas aí começaram a surgir o que a gente chama de startups, que são empresas pequenas, mas tem uma demanda de tecnologia e um nível de sofisticação muitas vezes parecido com o de um banco. Às vezes tem funding para isso também. Você tem funding, tem não sei. Como é que eu atuo com esses caras? A gente tem que montar uma estrutura focada para atender startups, que é um animal à parte. É um outro S. É um outro S. Então a gente É um S de startup. a gente S teve que startup. criar um programa para atender esses caras. A gente viu, por exemplo, outra coisa que foi muito legal, que é um case de inovação aqui no Brasil. Quando vocês começaram lá atrás, V4, quantos anos tem 13 anos. 13 anos. Quem é que fazia TI para você? Eu. Quando cresceu, tinha 10. Quem fazia? O Gui. Então, o Gui deu certo, virou sócio. Então, mas assim, muitas dessas pequenas empresas recorrem a um conhecido, um terceiro, Uhum. que faz o primo. Eu ia dizer o primo, que é o exemplo, sobrinho, virou o primo, o sobrinho, primo né? deu certo, virou sócio. E se ele não tivesse virado sócio, ele teria montado uma empresa ou estaria fazendo serviço para vocês e mais 3 ou 4 empresas. Verdade, Justo, tem vários justo. igual esse cara aí. É verdade. A gente criou um programa de afiliação para esses profissionais. Acelerando seu sobrinho. Quase isso. Outro S. A gente chama de Dell Expert. Nós Legal. criamos um programa de afiliação que esse cara que no final ele ganhar dinheiro vendendo seu serviço, intermediar a compra de produtos, ele não tem escala para comprar, não tem nota fiscal para fazer, assim, é uma complicação para ele. Esse é um outro nível de parceiro. É um outro nível de parceiros. Eu criei um programa de afiliação Irado. que para esses profissionais, hoje eles têm os que vão bem, que performam, podem usar o logo da Dell no seu cartão, tem camisa com o nomezinho da empresa dele e o logo da... Quase o XP, né? O escritório da XP. Exatamente, o conceito foi bem parecido e sim, foi em paralelo. Hoje a gente tem, acho que algo como em torno de 6 mil desses Caramba! espalhados eu ia pelo te perguntar Brasil. se eram umas centenas, Não, espalhado pelo Brasil, mais milhares 2 mil e pouco deles ativos, eles não são remunerados, eles ganham... no sucesso. Só comissão mesmo. Não, né? eles ganham, eles acumulam, eles não têm remuneração financeira, porque senão Ô, daí louco. ele teria um outro tipo de Relação. com os clientes. Assim, ele tem que ter uma relação de confiança com seus clientes. E a gente faz um programa tipo de rewards, que ele troca por equipamentos, a gente dá certificação, ou seja, você vai contratar um cara que tem um canal direto com a Dell, tem certificação com a Dell, tem alguns produtos lá que vai te usar de demo e coisa do gênero, Uhum. que vai te dar, e ele ganha no seu serviço. E aí você vira meio que um diferencial pra ele no Pra serviço dele, mas você não chega a remunerar diretamente ele, né? Diretamente não. mas Ele ganha o dinheiro Ah. do serviço com o cliente. Na Sim, ponta. volta e meia premiação. A gente já levou vários desses parceiros para XSW, para o evento do Gartner, para CIES em Las Vegas. A gente tem premiação nacional.
E ele consegue dar um grau de legitimidade no seu negócio que ele não teria com nenhum outro. São 6 mil desse cara pequenininho. E tem, Ou junto com os grandes também. os não, outros desses parceiros. pequenos. E E eles têm um aplicativo Hum. que eles interagem com a Dell, tem todos os detalhamentos de produtos. Então ele pode consultar todos os detalhes Correto. da Dell ali. E se tu for para os parceiros maiores... Aí é um outro centenas? programa. Aí estamos falando de uma centena, um pouquinho mais que isso. E depois tem distribuição também, que é uma janela que a gente acaba usando um pouco menos. Aí dezenas. Exato. Não, distribuidores são 3 só no Brasil. Ah, são 3 só. E eles atendem centenas ou milhares de canais lá na ponta. Em algum desses canais, seja o pequenininho, o médio e o distribuidor poucos grandes, tu ajuda o cara com lead, com demanda de cliente, ou o papel de conseguir cliente é dele, 100%? A gente ajuda sim, de alguma forma, tá? Mas não tem o grau de sofisticação que a gente faz com o nosso time direto. Tá. Então ele não, parte desse Ele rewards tem, não é lead. ele tem a carteira dele, Tá, ele desenvolve as ações dele. Quando você fala que ajuda, é tipo assim, ajuda, você chega a passar leads, contatos pra ele de alguma forma? Passa. Passa também. Tipo, eu De imagino que seja propensity, alguma coisa do gênero, teu histórico tá aqui. Ou muitas vezes numa carteira, os clientes inativos. Uhum. Os clientes que talvez você não consiga Tá aqui, atender na essa região. oportunidade tá aqui, tá dormindo aqui, tá o teu território, vê o que você faz. E pode até ter uma compensação adicional para isso. Uma dúvida também, vamos lá, o cara trouxe um cliente, trouxe a V4, que não era teu cliente, vamos dizer. Como que fica esse cliente no CRM lá? Você ajuda a cadenciar os touchpoints que ele deve fazer com o cliente? Ou meio que tu fica no escuro? Porque isso também é um drama que a gente vê com parceiros. O quanto a gente tenta inserir o parceiro na nossa régua de CRM ou a gente aceita que é com o cara e a gente fica no escuro, ou às vezes o cara tenta roubar não, né? Criar uma régua paralela, criar uma briga com o cara. Tu tenta integrar tudo no mesmo canal, como é que vocês organizam essa Vamos lá, a gente acaba tendo histórico de todos os clientes, mesmo quando ele compra markup, né, comissionamento, a gente acaba tendo histórico, acompanha eles e ajuda os nossos parceiros a fazer essas análises de propensity, de como tá. Mas tu chega a dar um usuário para ele no CRM ou não necessariamente? Dar usuário, você diz... Tipo, sei lá, um partner no Salesforce para ele ter uma visualização. Não, eles têm acesso, eles todos acessam o nosso Salesforce. Eu vejo... eles acessam? Eles criam as oportunidades deles no Salesforce e eu vejo as oportunidades que eles estão gerando. Amanhã de manhã, terça-feira, é a hora de eu ver isso. Eu consigo visualizar, eu sei o pipeline dos meus parceiros, eu sei o que está rodando. Inclusive os milhares ou só os de centenas? Eu vejo todo. Tá. Mas ele tem um... Não, talvez o individual, o expert ali, não, é muito pulverizado. Então a gente tem uma linha de corte ali que a gente faz, mas eu consigo ver o pipeline e se um dos parceiros me ligar, eu abro o meu CRM, o Salesforce, eu sei qual é o tamanho do pipeline que ele tem, quais são as principais oportunidades, eu sei o histórico, assim... Não tem conversinha sem dados, né? É meio tático demais, mas você sabe dizer se todos eles seguem uma mesma cadência? Ou tem tipo, cada uma das fases que eles têm lá de cadenciamento é a mesma coisa? A gente tenta educar todos eles na nossa cadência. Como a Dell gosta de ver, ou seja, que fase está, qual é a probabilidade. Então a gente tenta educar. É uma tarefa simples, não. Então, imagina. É um exercício de educação constante. Se os próprios funcionários já é muito difícil fazer isso. A gente com franquia aqui já é difícil de fazer também. Eu ia perguntar um outro negócio, eu ia mudar um pouco de assunto só, na real, mas não sei se você quer seguir nesse. Eu tô muito louco aqui, porque a minha próxima dúvida que vem na minha cabeça é sobre grandes clientes. Se tu chega a ter um account para um cliente específico, o cara só lida com aquele cliente, porque ele é muito grande, e a outra era sobre reativação. Tá, vamos lá. Sim. Porque a gente não tem isso aqui, a gente tem essa dúvida. Pô, tem cliente que tem potencial de pagar o que 100 clientes pagam, mas a gente não chega a ter esse nível de exclusividade, sabe? A gente tem alguns casos de cliente, de accounts, não só o account em si, mas tem um time, inclusive, por trás de algumas pouquíssimas contas. Assim, estamos falando de 4, 5 grandes contas que tem esse nível de dedicação. Porque tem histórico, tem rentabilidade, tem profundidade, eles trabalham todo o portfólio, então, assim, eles merecem esse tipo de segmentação. Mas é raro. Raro. Tá. E aí os demais clientes tu chega a ter leverage distintos, imagina. Tem um leverage distinto para cada perfil. E uma coisa que vocês estavam falando, é uma dinâmica que a gente está tentando entender, é como é que a gente faz, ou seja, uma jornada Customer for Life, ou seja, do sales rep crescer junto com a conta.
Pro indivíduo, plano de carreira Então, dele. exato. Por exemplo, se ele conseguiu ter uma conta... Imagina, quem atendeu a XP lá atrás em 2006 Aham. era uma conta. Uhum. Hoje é outra totalmente diferente. Imagina se esse cara pudesse crescer junto com a conta e se desenvolver. Essa Ganhar com isso é uma também, aspiração que a gente Tá. gostaria de... Hoje, e eu só ia perguntar sobre isso do sales rep ali que tá junto com esses clientes. No caso da Dell, também não sei se vai poder falar, mas no caso da Dell, todos eles são comissionados, eles são salários fixos, é um mix, como que é isso Não, hoje? todos têm variável. Todos têm Na Dell, variável, todos sim. têm variável. Em cima de cota, um planejamento de cota por território. Quando você fala por cota, só pra eu entender, tipo, eles têm alguns targets que desbloqueiam níveis ou... E aceleradores e entendi. coisas do gênero. Um BI não, um AI super sofisticado fazendo planejamento de cota. No começo era à mão, era um horror. Semanas discutindo Hoje cota. o planejamento de cota é automático. É praticamente automático. Legal. Isso é bem legal, isso é bem legal. É bem legal. Vocês testaram em algum momento ter o sales rep com um salário fixo? Porque a gente tem essa discussão várias vezes aqui quando a gente fala com vários vendedores, com quem tem muitos vendedores, de que existe uma tese de que o vendedor, quando ele não é comissionado, ele pode vir a performar melhor, desde que ele seja muito bem pago, obviamente, mas ele pode vir a performar melhor porque ele não tem mais que se preocupar Não. com meta e tal. Não. Nunca nem tentaram. Não. Tipo, Não. nem pensa em nem... Não. A Dell, não existe isso. isso na Dell não... Deve ver cultura. Não. Seria Claro, muito claro. mais o contrário de que eat what your hunt, assim, alguma coisa do gênero, do que por esse lado. Pode crer. Como aquilo que você caça, né? Exato, Tipo isso. exatamente. Perfeito. Então, não estamos no extremo nem no outro, mas acho que assim, o modelo de predição de cotas melhorou muito. Uhum. Então, acho que tem feito... Modelo de predição de cotas. Legal. Isso é bem legal. Eu ia fazer uma outra pergunta que era relacionado a... É que eu acho que você até comentou que novos produtos, novas soluções, isso provavelmente vem da Dell Global, eu imagino, né? Não sei tem se time de existe essa desenvolvimento de discussão produto hoje aqui. com vocês, no Brasil. Vamos lá, nessa indústria que tem sido muito pressionada por custos, produtos assim, eu não vou dizer que sendo comoditizados, mas assim com uma pressão muito grande de custo, tem que ter um ganho de eficiência e escala muito grande. Uhum. Então a gente desenvolve produtos, o Dell que você compra no Brasil, é o mesmo que você compra nos Estados Unidos, é o mesmo que você compra na Ásia, é o mesmo que você compra na Índia. Tá. Então, ou seja, a gente tem um desenvolvimento global. Uhum. E até porque a nossa premissa é trazer sempre o mais novo, pelo modelo que eu não tenho estoque, eu não tenho inventário, a Dell sempre vai lançar primeiro o produto. Eu sempre vou ter a novidade, o processador novo que lançou, o primeiro AIPC, o primeiro Qualcomm. Sempre a Dell. Se tem um produto novo que lançou, vai olhar na Dell, lá no Dell.com, que vai estar lá. Nenhum outro vai lançar isso antes. Nenhum. Então tem um modelo de produção, isso nos favorece. Então, quanto mais padronização, melhor. Então tem sim um centro de desenvolvimento que produz para o mundo inteiro. Porém, a Dell no Brasil sim desenvolve tecnologias para a Dell no mundo inteiro. Lá em Eldorado do Sul, onde vocês conhecem, a gente tem um dos 4 grandes centros de desenvolvimento de soluções de software para a Dell Mundial. Então, o que aquela turma faz, quase 1/3 da população de Eldorado do Sul, da nosso site de Eldorado do Sul, trabalha para a Dell Global, desenvolvendo soluções para a Dell Global. É essa galera que eu estava me referindo, então, que trabalha global. Exato. Mas vocês chegam a desenvolver software proprietário? Isso que eu ia perguntar, o que é o software da Dell? Tem bastante coisa, sim. Tem software proprietário, tem bastante coisa assim. Aplicações, enhancements, melhoria, programa de pagamento, sei lá, tem que refazer o checkout do site da Dell Japão. Precisa lá refazer, eles vão em fase. Precisa fazer um enhancement da Dell Alemanha para fazer alguma coisa. Então é uma turma e essa turma do Brasil está com foco muito grande em AI também. Legal. Então tem muita... Apesar de não desenvolvermos produtos, tem muita inovação. Essa era a galera que falava na PUC, né? Exatamente. Lá no Tecnopuc. Legal. E na prática, só para eu pegar esse último ponto de produtos, eu entendo que vocês vão estar sempre ali no front das novidades, né? Então, sei lá, lançou o processador lá, Qualcomm, enfim, que eu gosto bastante de tecnologia, então eu tô pegando as referências bastante. Testa você vai gostar. Pois é, eu tô querendo testar. Mas enfim, aí lançou esse produto, você tem 700 vendedores que agora precisam ser especialistas neles, ou não? Como que funciona isso? Esse treinamento, essa parte de agora o meu time tá pronto para vender essa nova solução, qual que é esse processo?
Essa é uma tarefa complexa Uhum. que a gente tem feito nos mais diferentes aspectos. Por exemplo, agora no segundo semestre vai ter talvez a maior transição de produtos PCs da história da Dell. Uhum. A gente vai redesenhamos já é público esse dado, tá? Então estou falando aqui porque são dados públicos. Legal. E a gente vai transformar todo o nosso portfólio. De vários produtos, Latitude, Inspiron, Optiplex, vai ser tudo Dell. Vai ter o Dell Pro, Dell Pro Max e Dell Pro Plus. Ah, legal. Então, isso eu acho interessante. então vai ter um conceito de novos produtos, vai se simplificar a tua capacidade de escolha. E é uma mudança cultural muito grande para os nossos vendedores também. A gente está fazendo alguns meses preparando a turma e vai lá e repete, bota display e fala e posiciona e dá brinde para quem acertar o quiz. Trabalho de universidade corporativa. Exatamente. E aí, ou seja, facilita o processo de tomada de decisão deles. A gente criou agora há pouco uma ferramenta de uso interno que é um ChatGPT-like, que todos os documentos de produtos estão lá. E você vai e pergunta em linguagem natural e faz comparação com outro aberto, fechado. Todo mundo adorou, tu vai ver a utilização tá baixa. Então tranca o SharePoint do manual, todo mundo tem que procurar lá. Para acelerar a adoção. É o mesmo BO. É o mesmo, cara. É a mesma coisa. É a mesma coisa, em escala maior. Sim. Mas o quiz é legal, o quiz eu peguei assim, pesquei, é legal. Esse é um negócio que a gente não faz assim dentro de A casa. gamificação desses tipos de... a gente tem até o próprio, sabe o que eu pensei? Um negócio que um cara do meu time lá provocou é que a gente usa G Suite lá na V4, né? E o próprio G Suite tem 1 milhão de ferramentas diferentes que a gente nem tá ligado, não lembra, não usa. Cara, tem o Google Classroom lá, que poderia ser uma base de conhecimento dos produtos da V4, dos serviços da V4, poderia ser lá. Então. Não, mas tipo, por exemplo, cara, isso tem de todos os níveis. Eu tive recentemente agora um evento global com o Michael Dell, que tinha, sei lá, não tinha 200 líderes, os mais seniors do mundo, de toda a área. E eles fizeram um quiz do novo portfólio que tu botava o QR Code, cara, fila de gente indo lá, os caras puto que erraram, não sei o que, pra ganhar. Tá puta. Cara, eu gabaritei na primeira. Eu gabaritei na primeira. Sorte que Pois que o Brasil tá indo bem. Eu gabaritei na primeira. Pô, é igualzinho a gente com os franqueados. Puta, pior que é igualzinho. Eu tenho uma outra que é também relacionado a... Tu citou, mas acho que é legal a gente falar, porque a gente tem um cara que ele veio da Dell há bastante tempo já que ele saiu, tem uns 4 anos, eu acho que ele saiu, 3 anos, alguma coisa assim. Quando a gente tava no Rio Grande do Sul, era uma ótima fonte de talentos, inclusive. Exatamente, pegava gente que um dos vinha da Dell. Os principais sócios era da Dell, pô. Qual deles? O Marlon. Ah, é verdade, o Marlon trabalhou na Dell, né? Parte de segurança na Dell, é verdade. Ah, o Marlon, eu conheci o Marlon aonde? Marlon Justin Ferreira. Ele foi TI lá na Dell. Eu sei, mas eu vi ele num evento esses... Pode ser? Pode ser. Da Stefanini, eu acho. Já não sei daí. Não faço ideia. Mas enfim, é um dos nossos sócios. Aí tem um outro cara lá que tá cuidando de parcerias com ferramentas de mercado. Porque uma coisa que a gente... Inclusive foi muito ele que provocou na época também, da gente como fazer e dando algumas ideias e tal, que a gente via, porque ele veio de uma parte na Dell onde ele trabalhava com os softwares que... Tipo, os softwares que vocês vendem junto ali ou fazem algumas parcerias pro cara já ir com o sistema embarcado. Eu não vou lembrar agora todos os sistemas que ele falava, mas a ideia era que na V4 a gente não fazia isso, não vendia os sistemas que a gente usava para o nosso cliente, a gente vendia um serviço e eu tinha que usar um CRM, eu não vendia o CRM. Eu falava, cara, eu não vou vender o CRM porque eu não quero me enviesar aqui com o cliente, eu quero deixar um negócio que eu vou usar o CRM certo pro cliente e tal, mas depois a gente mudou isso porque não quer dizer nada, né? Usar o CRM só junto indicava, e revender. mas a gente não tinha uma parceria oficial como exatamente, não tinha parceria, o que me gerava um monte de problema. E aí eu queria entender isso dentro da Dell, que é... Como que isso funciona pra vocês? Tipo, como que isso virou? Como que isso entrou? Virou uma linha de receita? Era uma necessidade do cliente? Como que isso é tratado hoje? Os sistemas embarcados e parcerias que vocês têm? Vamos lá, acho que essa é uma excelente pergunta. O ecossistema de produtos, né? Ou seja, muita aplicação de software, faz parte da solução que a gente vende para os clientes. E muitas vezes o nosso posicionamento de vender soluções integradas, você tem que ter isso embarcado, senão você está entregando só uma parte. Então a gente sempre trouxe para dentro do nosso portfólio o ecossistema de software, produtos. Mas uma questão que a gente fazia, assim, a gente procura sempre ser o mais agnóstico possível. A gente ter todos os sabores. Você quer, sei lá, vamos lá,
A Dell era dona da VMware, que até um tempo era de virtualização, era o principal player, mas a gente continuava mesmo assim ofertando Nutanix, Red Hat, Microsoft. Red Hat era o nome que ele falava bastante, né? Então, exato. Então, a gente continuava ofertando. Então agora a VMware nem faz parte mais do nosso portfólio e a gente continua, ou seja, todos os sabores e cores deles para ofertar como parte da solução. Mas o meu foco é vender Dell IP. A receita de produtos de terceiro é interessante se faz parte do todos. Sim, eu só vender a licença de Red Hat e não vender o servidor, não ter o serviço atachado, isso interessa pouco. É uma parte pouco relevante hoje do todo. Eu não digo que seria pouco relevante, ela é pouco interessante, porque o nível de rentabilidade que você tem nesse tipo de revenda... a rentabilidade é ok, porque você não tem tanto custo atrelado àquilo, né? Já tá no processo de venda e tal, mas ele entra... Eu sinto que ele complementa a venda mais do que ele é algo super importante, né? Tipo, eu acho que ele complementa a solução. Isso, exato. Complementa a solução. Não, sim, porque ele complementa porque vai ser o turning point ali da integração. E eu vou fazer o serviço, eu vou fazer a implementação e eu vou dar garantia disso fim a fim. Porque eu prefiro eu fazendo isso do que um terceiro e daí depois. Se ele vai vir querendo a garantia do servidor, pô, quem instalou isso aqui? Como é que tá? Tu faz muito serviço também. Pô, o pós-venda é nosso, né? Sim, total. Eu já passei por... Na época, quando eu precisava, eu ligava direto na Dell. A Dell... Agora que cresceu, agora que precisa mais. Não tá mais contigo, né? Eu tô falando na PF mesmo, assim. Eu lembro que eu tinha um Dell um tempo atrás e aí eu precisava de uma ajuda. Tipo, foi um técnico da Dell na minha casa, presencial, ver e formatar o PC, tá ligado? Nesse nível de suporte a Dell faz. Esse é o nível. A gente faz... A gente é o único que consegue atender o Brasil inteiro on-site, por exemplo. É top demais. É muito bom mesmo. Tá cansado do seu time de tecnologia sempre correndo atrás do próprio rabo? Se você é empresário, você sabe como é que isso aqui pode ser frustrante. Projeto atrasado, sistema que trava, a sua equipe de tecnologia sempre apagando incêndio em vez de inovar. A Tecla T vai resolver esses problemas com você. Em poucos dias, você vai ter um plano prático para poder aplicar tecnologia e inovação no seu negócio. Como é que vai funcionar? A Tecla T é uma empresa especializada em projetos de tecnologia e já ajudou dezenas, centenas de empresas a criar projetos que realmente trazem ROI. E aí você pode focar naquilo que realmente importa, fazer o seu negócio crescer. A Tecla T vai cuidar de toda a parte técnica, fazer uma verdadeira auditoria no seu negócio para você ter a melhor estratégia, o melhor projeto de tecnologia possível. O resultado é que sua empresa vai ter finalmente tecnologia que resolve problemas, não que cria novos problemas. Quer ver como é que isso pode transformar a sua operação? Aponta a câmera aqui para o QR Code na tela ou clica no link da descrição que o time da Tecla T vai te mostrar uma solução personalizada para o seu negócio. Te vejo lá. Uma dúvida que eu tava ali antes, que é assim, ó, tu tem lá os 5 clientes que tem um atendimento muito exclusivo, aí tu vai tendo levers diferentes. Vai ter galera que atende 50, carteira de 100 e assim vai. Imagino que seja mais ou menos nessa linha. E aí vai chegar no nível de clientes inativos que a gente estava falando antes, que hoje a gente tem 20 mil clientes aqui na V4 inativos ao longo dos anos aí que foi acumulando. E a gente não sabe muito bem o que fazer com eles. Cara, 99% dos nossos clientes que aqui não fazem nada com sua base inativa, né? Porque o cara sempre quer... Problema de vendedor, né? Que é sempre o mais fresco, né? O que vocês fazem? O que é suas reflexões mais atuais sobre o que fazer com essa base de clientes inativos? Porque a gente vê que tem uma parcela que não é cliente relevante, né? Era cliente muito pequeno, imagina que tem algo parecido. Vai ter cliente gigante que foi lá comprar um PC de ti uma vez. O cara podia ser o teu maior cliente, podia ser um dos 5, tem tamanho pra isso, mas a gente tem esse case exato, cara, que é... Vou ver se eu posso falar nomes. Cara, a gente tem um cliente assim que a gente tem uma relação por um outro lugar, ele comprou um outro treco nosso, não é nosso core, e a gente foi ver lá assim, o cara, as maiores empresas do Brasil, assim, fatura bilhões por quarter, né? Top no setor. Aí ele falou, não, mas eu também sou cliente de vocês no negócio V4, ele acabou sendo cliente de outra coisa. E eu, vou lá ver. Aí ele era um cliente, sei lá, que gastava 60 mil reais por ano, que é o ticket mais baixo possível do que a gente faz. Falei, cara, se esse cara tivesse gastando, sei lá, 6 milhões, seria nada no P&L do cara, né? Ele tem potencial pra isso. Mas ele entrou no fluxo, né? Entrou no fluxo e acabou ficando lá parado. E como esse, tem vários inativos também.
o que vocês têm feito com isso? Porque ao mesmo tempo a gente fica com o desafio de economics, né? Porque eu vou dar serviço para um cara inativo, vai me ter custo, mas quando é que isso aqui vai virar receita? Vamos lá, essa é uma excelente pergunta, é um dilema que todos nós vivemos, ou seja, a carteira de clientes inativo é um desafio nosso, sim, mas a gente segue tentando, porque a gente acredita muito na capacidade do nosso produto, na oferta que a gente tem. Então, assim, se esse cliente comprar um PC, comprar um fone, aquele teu fone, ele vai gostar da experiência. Ele vai testar, ele vai ver. Então, assim, a gente acaba de uma forma, buscando formas de abrir a oportunidade. Então, vai desde entender, o cliente está ativo mesmo, está em bom estado de saúde financeira, começar a tentar entender e qualificar se é um cliente realmente inativo porque ele deixou de existir ou porque ele existe e só não está comprando a gente. Uhum. E se não está comprando, por que que não? E o que nós vamos fazer para tentar mudar isso? Tenta no direto, tenta com o indireto, vamos fazendo. Ou seja, porque a gente consegue ter uma boa taxa de conversão quando faz um trabalho de base. Mas daí tu tem que ter outro perfil de rep, outro perfil de incentivo, tu tem que ter tu tem que construir um ecossistema à parte. Para dedicar Para dedicar isso. O ideal e o retorno no nosso negócio, como são valores maiores, no ticket alto, acaba a gente conseguindo viabilizar com algumas operações, né? Então... Mas tu chega a ter time exclusivo a clientes inativos ou não necessariamente? Tem. Legal. E aí o cara ativou... Porta de entrada. Se o cara sobrevive... Um cara que tá entrando, começou na Dell, fez a formação, pegou o cliente inativo e virou... aí subindo a ladeira depois, né, de desenvolvimento. Mas se ele ativa um cliente inativo, ele mantém o cliente na carteira dele ou ele passa para um outro player? Depende do caso, tá? Então, existe até, por exemplo, a gente criou alguns conceitos de... Tem um cliente que tem o rep que cuida da transação do dia a dia, se tem um negócio maior, ele passa para um especialista de segundo nível que ajuda ele nesse negócio maior, e depois a gente vê o que faz com o cliente. É uma compra única, vai ter potencial de mais compra recorrente. A gente está sempre analisando. Então, a revisão de portfólios de cliente é uma constante na Dell, como eu te falei. Não tem uma fórmula perfeita. É uma questão dinâmica que você tem que estar sempre reacessando. E aí, beleza. Então, eu tenho lá minha carteira de clientes, seja do inativo ao maior. O quanto da venda de vocês majoritariamente cross-sell, upsell, quanto ela é cliente novo comprando pela primeira vez? Quanto a tua produção comercial depende da tua base? E hoje vocês já são uma empresa muito bem estabelecida ali de mercado. Imagino que uma parte... Até pela posição de market share, a recorrência é a maior parte. É a maior parte. É a maior parte, com certeza. Tá. Com certeza. O cross-sell é muito importante, a gente tem um portfólio muito amplo, né? Mas assim, a recorrência é muito... E a gente acaba, pelo valor que a gente consegue gerar para os clientes, pelo tipo de experiência... E pelo portfólio também, né? Pelo portfólio, a gente acaba tendo uma recorrência muito grande. E mesmo assim... É que tu falou ali antes, off, eu achei legal, que tu falou que tem uma série de tecnologias que mostram os white space, né? Exato. Não, então, assim, se o cara tem tanto de servidor, não tem storage, não tem network, tem algo errado. Ele tem isso. Só não está comprando a gente. Isso cria uma atividade. Aí cria uma atividade, bom, vai lá bater na porta porque disso. É muito legal mesmo. Não. Lembra que a gente viu isso na Salesforce lá atrás, que era uma telinha, ou seja, esse assim, das tipo bolinhas. de sofisticação que, cara, isso é muito dinheiro na mesa. E há assim. muito tempo que a gente faz isso, tá? Então, assim, isso surgiu, nasceu, a Dell cresceu assim, até por necessidade na época, da história de empreendedorismo do Michael. Então, a gente sempre fez muito tentar estudar, entender onde estão as oportunidades para atacar. Eu acho que a gente foi muito pro lado da aquisição ao longo dos anos, né? E aí agora... Que eu achei questão de fase também, né? Isso, exato. E agora nos últimos 4 anos eu acho que a gente tá sofisticando bem a parte de produto e novas soluções e tal, que começa a entrar. Hoje o portfólio de vocês tem milhares de produtos. Chega a milhar? Não sei. SKUs com certeza. Produtos em si, não sei. Você chega a dividir, tipo, certamente chega a dividir, né, por categorias. Não sei se você sabe, tipo, quantas categorias de soluções existem hoje pro cliente, tá dentro? A gente acaba tendo 2 grandes grupos que são infraestrutura e PC.
Ok. Então, assim, aí daí pra você ter as subdivisões. Assim, Entendi. Sim, tá? aí vão ter várias E aí coisas, dentro né? cada uma tem subgrupos, tem especialista disso, daquilo, aquilo outro. Ou seja, mas daí entra num grau de... O que eu olho, o número que eu tenho que saber de cabeça são como estão essas duas BUs e algumas subdivisões em cima. Isso eu tenho que estar dominando amanhã na minha pauta de revisão com o time. Vou ver como é que está o pipeline de um, como é que está do outro, como é que vai fechar o trimestre. Então, dominar esses aspectos. Interessante. Porrada demais. E um aspecto interessante que a gente classifica é o que é recorrência, assim, aquela o que a gente chama run rates, que são os lá de deals, o que é transacional. A gente categoriza por tipo de tamanho a recorrência, porque cada um tem um close rate diferente, tem um timing diferente, então tu consegue fazer uma previsibilidade maior. Então, assim, acho que eu vou... Mais assertiva, né? Mais assertiva. Eu vou te dizer assim, porque eu vou dar só um spoiler de negócio que eu não vou, nem posso entrar muito em detalhe, mas é uma questão bem, bem interessante. Quem não tem as reuniões de previsão de forecast, quanto vai fechar e quanto vai fazer, isso todos nós temos, né? E no final do dia, você sabe que, não vou dizer que seja useless, mas assim, sempre errado, sempre a mais, sempre não sei o quê, tipo, toma muito tempo e gera pouco valor. A gente conseguiu criar um grau de sofisticação hoje que cancelamos. Não existe mais reunião de revisão e ninguém dá nome. A gente tem uma modelagem que dá uma previsão com grau de acuracidade maior do que dos managers. Que legal. Que número vai ser. Então eu vou revisar, em vez de tentar descobrir o número, eu tenho um modelo matemático que me projeta esse número com o que tem no Salesforce, com as projeções. E eu vou discutir os deals e ver a solidez desse pipeline. Eu não preciso mais ficar discutindo, tentando descobrir qual é o número. Qual o número? O número, esse é o algoritmo de... Se não era uma reunião foi um puta insight. que eu tinha a fazer, e daí você fala do meu chefe, daí eu não sei o quê, ia chegar no Michael Dell com 3, 4 filtros. Acabou. Tem. Não, e tem como fazer esse modelo, dado a quantidade de volume de informação. Para quem conhece a fundo o seu e a gente domina todos esses componentes. Esse é... Eu acho que pra galera que nos escutou até agora, esse podcast que é um puta case de... Um case não, mas um asset na tua vida, um ativo na tua vida pra te dar a perspectiva de onde os teus modelos de venda podem chegar. Porque às vezes as pessoas querem uma solução do dia pra noite. Aqui a gente tá falando de literalmente 2 décadas e meia só de Brasil. Refinando e a todo momento há um novo refinamento. Então aqui passa muita empresa menor nos SMB lá, como tu conhece. E o cara desiste do CRM no meio do caminho. Deixa assim mesmo, a galera não preenche, deixa o negócio solto e acaba que nunca chega no modelo tão sofisticado, né? E o engraçado é o que, assim, eu tô na empresa há muito tempo e eu acho que a gente vê todos esses refinos, mas chega gente de fora, nossa, vocês têm um grau de sofisticação e eu lá reclamando, acho que tá horrível, não tem nada, tipo, então o grau de percepção, mas a gente tem você entendeu o poder que é tirar o tempo dos vendedores de ficar estimando quanto vai fazer e dizer assim, cara, só faz. Certifica que assim, eu não discuto a oportunidade, te ligar por uma oportunidade, Diego, preciso falar contigo, tá no Salesforce? Não, então não fala comigo. Então atualiza lá e depois tendo a curiosidade de se você faz essa previsão e ter muito mais controle sobre o negócio e tempo dos vendedores junto ao cliente. Irado demais, irado demais. Diego, obrigado pelo teu tempo e quem quiser saber mais sobre a Dell aí, como é que a gente faz para conseguir um desconto? A gente vai mandar depois um QR Code para vocês ali, para vocês rodarem ali na vinhetinha. Quem quiser também, a gente compartilha bastante conteúdo. Não sou tão ativo, mas esses principais insights, algumas coisas nos perfis da Dell no LinkedIn, o meu próprio, que é Diego Puerta. Legal. Pode encontrar, vai ter bastante coisa. Né? Perfeito. Bom demais. Bom demais. Galera, não deixe de se inscrever no canal, comentar. Lembra que tem um esquema aqui. Se tiver uns 50 comentários no YouTube, a gente solta um resumo. E deixa o like. Nem sabia dessa. Tem isso, Fernando Quiró.